Vamos. Então, nós estamos realizando a sexta reunião da Comissão de Avaliação e Monitoramento do Plano Diretor. Nós temos uma pauta com 3 itens. O item 1 é a aprovação das atas das reuniões da Comissão de Monitoramento e Avaliação do Plano Diretor. São a ata 1, 2, 3, 4 e 5. A metodologia, item 2, metodologia e novos temas a serem abordados no monitoramento do plano diretor, e depois palavra aberta ao presidente e aos conselheiros membros da comissão. Então, dando início ao primeiro item da pauta, nós vamos fazer a aprovação das atas, a Cris mandou a ata para todo mundo previamente, não tivemos nenhum e-mail, nenhuma dúvida por e-mail. Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma consideração e quiser fazer nesse momento, a palavra está aberta. Você vai fazer individualmente, porque em uma eu vou ter que me abster, tá? Tudo bem. Posso fazer, então, individualmente, votando uma a uma, então, em razão desse problema. Então, vamos começar a primeira aprovação. Posso falar? Eu estou levantando toda a mão aqui. Não está aparecendo, mas pode falar. Eu tinha clicado na mãozinha e estou levantando aqui também. Secretário, boa tarde. Boa noite. Boa noite a todos. Na ata da reunião com a Secretaria de Transporte e IDEC, eu fiz uma observação sobre a questão do trem intercidades e do trem intrametropolitano, que inclusive até está escrito errado lá, não está com o intermetropolitano, está com outro nome equivocado aqui. Mas eu vou falar primeiro da observação que eu fiz, que eu falei que, além do contato com o pessoal do TIC3, lá do Concorde os chineses da CRRC, Campinas tem que estar trabalhando juntos, primeiro para fazer toda a infraestrutura do entorno ali da estação, hoje Estação Cultura, que vai abrigar a estação de trem, para a chegada de ônibus, terminal de ônibus, terminal que na frente não vai ser suficiente, do estacionamento, porque vai ter gente que vai querer deixar o carro no estacionamento de manhã para ir de trem para São Paulo, voltar à tarde, já ter o carro no estacionamento, e ter também parada de táxi, parada de Uber, de aplicativos, etc. E eu falei também o seguinte, que há 40 anos se fala de utilizar as ferrovias de Campinas e fazer o uso das ferrovias, tanto da Paulista, no caso, na época, a gente falava de Louveira até Americana, e com diversas estações em Campinas, que inclusive estão no plano diretor. Tem um mapa no plano diretor, uma planta, que tem diversas estações em Campinas, na Ponte Preta, lá na Unip, na Swift, na Boa Vista, tá? Esse trem só está chegando até a Campinas, não está passando até a Americana, mas tinham projetos, pretensões de estações no percurso de todas as cidades, diversas estações. E que a Secretaria de Transporte tem que levar isso em consideração. Porque não basta só pegar o trem de Campinas para Valinhos, ou o trem de Campinas para Jundiaí, ou para Minas. Tem um percurso na própria cidade. Eu até dei um exemplo. Por exemplo, um morador do Carlos Lourenço, que também tinha um projeto, uma ideia de uma estação do Carlos Lourenço, que trabalha, por exemplo, em Louveira. No dia que existir esse trem, se ficar dessa maneira, ele vai ter que pegar um ônibus até a estação central de Campinas para pegar o trem até Louveira. Se bem que ele poderia estar pegando o trem numa estação no próprio Carlos Lourenço, e isso dinamizaria muito. E os estudantes da Unip, as pessoas que utilizariam o supermercado do Açaí, os estudantes da São Leopoldo Mandique, poderiam estar fazendo uso desse trem. Então, isso faltou colocar na ata, essa observação aí. Falou do uso, que eu falei, de ocupar a área do pretenso shopping popular, que eu acredito que não vai sair. Eles não vão ter dinheiro para fazer um prédio de 40 mil metros de área construída.
e utilizar aquela área para dar apoio aos trens, ao TIC e ao TIC. Esse apoio que precisa. É isso. Obrigado. Ô Cris, a gente tem, né, a gravação lá, você consegue depois resgatar isso então e incluir isso na ata? Oi, Cris. Consigo, mas essa última fala dele aí não está na gravação, não. Ele falou da questão do shopping, até o Júlio fez um comentário que foi incluído na ata, sim. Que está mais para baixo aqui, ó. Mencionou o shopping popular localizado na Estação Cultura, sugerindo que a área poderia ser utilizada como apoio à implantação do trem. É que a gente deu uma simplificada, mas foi colocado sim. Eu falei logo em seguida, eu falei da questão das estações. Tanto que o secretário Fernando estava presente nessa hora, e ele até olhou de lado para o Marcelo e fez que sim, né? E fez uma cara como que ele nunca ouviu falar disso, nunca soube da existência dessa. Então, mas a sua fala está na ata. Hã? A sua fala está na ata. Das estações intermediárias, lá da Swift, do Carlos Lourenço, esse exemplo do Carlos Lourenço, eu cheguei a dar É que você não falou isso, o exemplo de Carlos Lourenço, nada disso. Falei, eu tenho certeza. Eu vou assistir de novo, mas assim, o que você falou foi incluído na ata. Se você ler mais embaixo aqui, ó, o conselheiro João Verde mencionou o shopping popular localizado na Estação Cultura. Parou aí, o que eu falei em seguida não foi... Sugerindo que as áreas poderiam ser utilizadas como apoio à implantação do trem. E depois eu falei das estações intermediárias que constam do plano diretor. Falei, não sei se alguém aí estava presente na reunião na hora que pode se lembrar disso que eu falei. Ô Cris, a gente tem gravado. A gravação. Vamos ouvir a gravação. Então vou fazer o seguinte, essa ata aqui, que é a da... Tá bom, querida, a vovó tá acabando. É a quinta reunião, a gente deixa para votar na próxima, tá? Então vamos começar votando pela ata número 1, que é a reunião que foi da formação da comissão, né? A primeira reunião que nós tivemos. Alguém tem alguma consideração? Não. Eu me abstenho porque nós não estivemos presentes, secretário. Tá, então... A área abstém. Então, Eric quer falar? Acho que o Eric levantou a mão. Meu microfone está aberto, tá, né? Secretário, eu queria falar da última reunião. Como o senhor voltou para a primeira reunião, agora chegar na última reunião. Tá bom. A última é a quinta, essa que o João estava falando? Isso. Tá. Então vamos lá. Em votação, a ata da primeira reunião, que foi a reunião da formação da comissão. Alguém tem alguma manifestação, além do João que está se abstendo? Favorável. Com a abstenção do João Verde. Vamos votar a segunda ata, que é da reunião com a habitação e infraestrutura. Alguém tem alguma observação? Marcelo, eu vou ter que me abster em todas elas, sem ser a número 1, porque eu não assisti nenhuma. Tá bom. Então, a ata número 2, a Tereza está se abstendo. Mais alguém? Eu também. A ata também número 2, eu também me abstenho. Tá bom. Então... Na ata número 2, nós mencionamos darem uma olhada para Souzas em questão de habitação. Só isso, eu não sei se constou na ata. Você lembra, Cris? Olhando aqui. É que a ata número 2, gente, não sei se vocês viram aí na observação que a gente colocou, que a gravação ela foi prejudicada pelos ruídos do ar-condicionado. Tá bom. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar em votação com essa a observação do Eric, que ele pediu que fosse olhada a questão de Souzas para a questão de drenagem. É habitação popular ou drenagem, Eric? Habitação. Tá?
Então inclui isso aqui na ata e aí a gente vota com essa observação. Então, Eu não me em lembro votação, de ter participado, viu, Márcio? É melhor eu me abster. Também estou me abstendo. então, em votação, coloca aprovada, Cris, com a inclusão da observação do Eric pedindo que seja verificada a questão de habitação em Souzas, e se abstiveram a Tereza, a Silvia e o João Verde. Próxima ata é a da do clima. Tá? Alguém tem alguma observação em relação à terceira ata, que foi a reunião do clima? Tem alguém tossindo aí, é melhor fechar o microfone. Gabriel, quem tá dando a sua Não sei quem que tá no telefone, quem que tá com o microfone aberto aí. Que fechou. Pois não, Silvia. Não, era só essa observação mesmo. Do som, que aí a gente não consegue entender você. Obrigada. Tá bom. Mais alguém? Alguma observação? Não? Então, em votação, a ata da terceira reunião, que foi com a Ciclimas. Aprovada, Cris. A ata da quarta reunião, que foi com desenvolvimento econômico, tá? Reunião do dia 24 de setembro. Alguma observação? Não? Então, em votação, a ata da quarta reunião da comissão do plano diretor. Aprovada, Cris. Eu tenho uma observação sobre a quarta. Pois não, que houve quando foram comentados os dados de desenvolvimento de Campinas, tanto o Bittencourt quanto eu levantamos a questão do PIB e do PIB per capita, né? Embora Campinas tenha um PIB dos mais altos, né? Ela tem um PIB per capita dos mais baixos na região metropolitana de Campinas, e eu gostaria que essa informação constasse da... Foi falado na reunião, certo? Isso foi falado na reunião? Foi falado. O Bittencourt, Carlos Bittencourt falou, e eu também me referi a essa questão. Tá bom. Então, Cris, você confirma só É se Luiz tá Cláudio Bittencourt. Luiz Cláudio Bittencourt. Só confirma se está na gravação direitinho e aí a gente pode pôr em votação. A Darlene quer falar? Eu me abstenho dessa porque eu não participei. Ok. Então, em votação, com a inclusão da observação feita pela Tina, aprovado com a abstenção da Darlene. Aí a ata da quinta reunião, Eric, você queria incluir mais alguma coisa? Tem essa observação do João Verde, que nós vamos ter que fazer essa oitiva. E você tem alguma observação a mais? Tenho sim, secretário. Eu não me lembro o nome do rapaz que estava na reunião e eu peguei carona na voz dele a respeito das pistas marginais de acesso a Campinas, com Campinas com outros municípios. Hoje a gente identifica que nos horários de pico, quem vem de Paulínia, quem vem de Valinhos, quem vem de Jaguariúna, as pistas normais, as rodovias estão muito lotadas, formando um trânsito muito forte. Então, se existe no plano diretor menção de executar ou deixar como diretriz as mais pistas marginais nessas saídas e entradas de Campinas. Esse eu fiz a observação, eu não me lembro o nome da pessoa que começou essa conversa, eu peguei carona lá. A Cris estava lá. Cris, você verifica. Então, essa ata a gente não vai colocar em votação, porque tem bastante observação, então a gente vai refazer e vamos... Eu confirmo que foi feita essa observação, sim. Então, nós vamos ouvir novamente o áudio e ouvir essa observação do João, essa observação do Eric,
Aí a gente inclui na ata, manda para vocês e coloca em votação na próxima reunião. Tudo bem? Então, Ok, obrigado. A ata 1, 2, 3 e 4 aprovados, a ata 5ª a gente vai colocar em votação na próxima reunião. Então, o item 1 da pauta cumprido. O item 2, a gente fazer uma avaliação dessas primeiras 5 reuniões, a gente vê se a metodologia, né, o método que a gente está utilizando está adequado, se alguém tem alguma sugestão para a gente mudar. E aí nós temos aqui mais 10 secretarias ainda para serem ouvidas, e aí a gente definir a ordem, né, para ouvir essas secretarias, se a gente junta 2 no mesmo dia, se a gente mantém uma por dia. Então eu vou abrir a palavra para quem quiser fazer algum comentário. Eu não sei se o Eric e a Darlene já estavam com a mão levantada ou se levantaram novamente. Ok, abaixaram. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Questão de metodologia? Tereza, por favor. Não é de metodologia. Eu queria comentar sobre uma coisa que eu ouvi na Câmara ontem, não sei que horas pode ser isso. Sobre pois os não? vídeos. Você não. Isso aí a gente deixa na palavra aberta, pode ser? Tá bom, pode. Não, é que eu não sei que horas você pode falar. Tudo bem. Na palavra aberta, tá, Tereza? Só para a gente não misturar os temas, aí quando a gente abrir a palavra, aí a gente usa esses outros temas para não estar na pauta. Sobre metodologia e novos temas, e a gente definir a ordem. Só para vocês verem, estão faltando ainda secretarias de saúde, assistência social, educação, cultura, esporte e lazer, finanças, SANASA, segurança pública, urbanismo e serviços públicos. Eu levantei a mão. Pois não. Eu acho assim, a gente deveria priorizar as secretarias que têm mais afinidade com as questões do plano diretor, porque as secretarias, por exemplo, educação, saúde, que tem interface com o plano, mas é claro que é uma interface menor. Então, eu gostaria, normalmente, os capítulos dedicados a essas secretarias, eles dizem respeito apenas a diretrizes gerais, né, da política, da respectiva política. Então, eu acho que a gente deveria dar prioridade. Por exemplo, eu acho muito importante a gente ouvir a avaliação do planejamento, do urbanismo, da própria SANASA, para discutir a questão da água, né? Que a gente, como é que vai ficar a água em Campinas, como é que a SANASA está trabalhando nesse sentido. Eu acho que essas 3 seriam, em princípio, as mais importantes, e aí depois as outras entrariam para a gente fechar essa escuta das secretarias. Ô, Tina, eu tinha colocado o planejamento em último para a gente fazer essa consolidação de tudo, tá? Mas se vocês acharem interessante, a gente pode fazer uma apresentação antes. Aí é uma decisão de vocês, não tem problema. Eu penso que seria importante a gente ouvir uma avaliação do planejamento já agora, para a gente ir pensando, até para a gente pensar como é que vai dar continuidade ao processo, né, de trabalho da comissão. E é uma secretaria que tem muito a dizer. Sim, não, mas a gente vai fazer uma avaliação e monitoramento do que aconteceu agora. Daí a gente não vai estar discutindo forma de trabalho dali para frente. Por isso que a gente sim. Porque aí a gente já falava tudo. Agora, se a gente for fazer uma apresentação agora, a gente vai apresentar sobre aquele capítulo relacionado ao planejamento e aqueles itens. Estão ali no nosso capítulo, entendeu? Como todas as secretarias estão fazendo. Não tem problema. Se for essa opção, a gente coloca aqui na ordem. É uma sugestão. A Secretaria do... Qual que é a ordem? Você repete, por favor? Eu tinha proposto aqui, junto com a Eric e com a Cris, uma ordem que a gente já propôs, mas já diante do que você falou, eu acabei mudando aqui, né? O Gilberto falou que o planejamento deve fazer o fechamento, então acho que, vamos pensar, Valquíria quer falar e o João quer falar, daí eu passo a ordem que a gente está propondo aqui, e aí a gente
Pois não, João. Secretário, eu não entendi todas as secretarias que vão fazer, o senhor falou muito rápido. Eu queria saber se a Secretaria de Cultura também está na lista. Sim, está na ordem. Tá aqui. Tá. Quando que vai ser a Secretaria de Cultura? Ou quando seria? Então, João, a gente não definiu. A gente tinha montado, a Secretaria de Planejamento tinha montado uma ordem aqui, mas diante do que a Tina falou, a gente pode rever essa ordem. Eu vou falar a ordem, e deixa eu só ouvir a Valquíria, eu falo a ordem que nós fizemos, e aí a gente faz as alterações. Pode ser? Bom, Valquíria. Acho que a Valquíria abaixou a mão. Então, ó, a proposta que nós tínhamos feito é a seguinte: em primeiro era saúde, em segundo educação, em terceiro assistência social, quarto cultura, quinto segurança pública, sexto esporte e lazer, sétimo serviços públicos, oitavo Sanasa, nono urbanismo e décimo finanças. Diante do que a Tina falou, a gente pode trocar. Então, a gente pode colocar, por exemplo, em primeiro, urbanismo, em segundo, a Sanasa, e aí a gente segue a ordem, né? Aí, em terceiro, assistência social, em quarto, cultura, em quinto, segurança pública, em sexto, esporte e lazer, em sétimo, serviços públicos, aí... em oitavo entraria saúde seria oitavo, e o nono seria educação. E aí o planejamento faria o fechamento. Aí tem décimo finanças e décimo primeiro planejamento. Essa ordem? Você falou urbanismo, eu não ouvi. Urbanismo é a primeira. Interessante. De acordo com a sua Interessante a ordem. Ô, Marcelo. Fica bom assim, Marcelo. Eu posso repetir se vocês quiserem. Marcelo, Oi, pois não. eu sugeriria que serviços públicos fosse antes depois de assistência social. Acho que depois de assistência social está cultura, não é? Depois de assistência social está cultura. Isso, eu sugeriria... Hã? Eu sugeriria alteração para serviços públicos, porque para o âmbito do plano diretor, a Secretaria de Serviços Públicos, não que as outras não tenham, obviamente, como foi dito é que todas as secretarias têm o mesmo peso, mas na ordem, assim, para o plano diretor, a Secretaria de Serviços Públicos aqui em Campinas, ela tem uma gama muito grande, inclusive até na área de meio ambiente, né? Então, talvez, eu sugeriria, se todos concordarem, de colocar aí, depois da assistência social, a Secretaria de Serviços Públicos. Edson, E depois, serviços públicos é a quinta e a assistência e a cultura é a quarta. Não sei se vai mudar tanto assim, um e outro. Uma é a quarta, outra é a quinta. Mas se vocês acharem importante, a gente muda. A primeira, segunda e terceira, quais são? Saúde, Primeiro, Sanasa? Urbanismo em primeiro. Segundo, Sanasa. Terceiro, assistência social. Quarto, cultura. Quinto, segurança pública. Sexto, esporte e lazer. Sétimo, serviços públicos. Então, o serviço público está em sétimo lá. Tá bom. Eu sugeriria que fosse colocado ali antes da cultura. Então, tá. Então, serviços Se todos públicos os conselheiros estiverem de acordo, né? E cultura virou a sétima. Pronto. Não tem problema. Daí a sétima, então, ficou cultura. Oitavo, saúde. Nono, educação. Décimo, finanças. E daí a gente faz o encerramento com planejamento. Tá bom? Muito bem, Então, muito bem. Então vamos colocar em votação essa ordem, que daí a gente já vai depois fazer a convocação para as outras reuniões. Então, de acordo com essa ordem que foi aprovada. Em votação. Valquíria, quer falar agora? Sim. Secretário, o transporte não vai falar? Ou já falou? Já falou, tá bom. Tá certo. Foi a última reunião que nós tivemos. Mais alguma observação?
Não, muito obrigada. Mandando a foto só para a Cris aqui, para ela já pegar. Posso falar? Quem é? Desculpa. Posso falar? Gilberto? Desculpa, quem que é? Ô, Gilberto, claro. Gilberto. Então é o seguinte, vocês resolveram fazer a mudança, não tem problema nenhum. Mas falou assim, começa com urbanismo, em seguida a Sanasa. Então vamos botar os serviços públicos logo depois da Sanasa. Porque tudo é obra aqui, né? A Sanasa mexe com obra na rua, serviços públicos também. Então já deixa tudo mais ou menos junto aqui, esse pacote de que mexe na cidade, da turma que mexe na cidade. Só isso, só o meu comentário, tá? Fiquem à vontade. Também é bom, Gilberto. Estamos contigo, estou contigo. Também é bom. Serviços públicos passa a ser o terceiro e assistência social passa a ser o quarto, ok? Cris, vamos dar assim, outra foto. Sanasa mexe com esgoto e serviços públicos com a drenagem da cidade. Então, dá bem bravo. Então, pronto. Ficou definido dessa forma, com essa alteração proposta pelo Gilberto. Valquíria, você quer falar de novo ou ainda está com a mão levantada da outra vez? Não, desculpa, eu vou abaixar aqui. Então, vou colocar em votação a metodologia, não teve nenhuma observação, e a ordem agora das próximas secretarias a serem ouvidas. A Cris vai passar o número da SEI, né, as respostas, como ela já vem fazendo, e então em votação. Todos de acordo? Aprovado. Passar para o último item da pauta, palavra aberta, presidente e os conselheiros. Tereza, quer falar? Fique à vontade, por favor. Quero tirar uma dúvida aí. Ontem eu estava assistindo, não consegui na câmera, eu vi pelo YouTube, e o seguinte, o vereador Rodrigo da Farmadic, ele, na hora que ele foi falar na votação, ele falou que já existe protocolo que está valendo na região do PIDS com 16 andares, que essa lei não vai permitir, mas que ela só foi votada ontem e que já tem protocolo na prefeitura e que vai seguir em frente com o prédio de 16 andares. Então, eu queria saber se isso é verdade, não é, se tem mesmo, se já podia 16 e agora não vai poder. Eu fiquei na dúvida, porque até onde eu sabia não podia ter também, né, antes. Então, Pode. Hoje, se você deixar do jeito que está a região do PIDS, ela não tem limite de altura. Então, pode ter prédio de 16 andares, hoje, no zonamento atual. O PIDS ele vai reduzir isso para 7 e para 4. Então, se não tivesse o PIDS, ia poder ter prédio de 16 andares, até mais lá. E aí, como essas empresas já tinham protocolado, uma empresa, tá, Teresa? Isso é uma única empresa que tem um protocolo, que foi feito, que já tinha sido feito, ela teria o direito adquirido por já ter feito esse protocolo na lei vigente na época que ela protocolou. Então é por isso que o projeto dela pode ser aprovado nessa metragem, tá? É o único que tem, a gente monitorou todos, não tem mais nenhum projeto. que lugar que é esse? É na área de... Olha, posso estar falando besteira, tá? Mas eu acho que é na área de ampliação, ali na Ampulheta, do lado direito. Você sabe que firma que é? Tenda. Beleza, assim, próximo da Mogi, né? Próximo da Mogi. Eu não tenho certeza, porque esse é um projeto que não é protocolado aqui na Secretaria de Planejamento, é do Urbanismo. Mas pelo que eu ouvi ontem, o nome era Tenda. Tem um outro projeto que foi protocolado também, só que ele já estava com 4 andares. Então, é na mesma região ali, então esse não vai ter problema. Esse que tem 16 andares, pelo que eu ouvi ontem lá, é da empresa Tenda. Ah, obrigada. Érica, pois não? Baixei para falar e não esqueci de baixar. Na verdade, esses empreendimentos a gente já tinha levado nas oficinas que a gente fez
lá no distrito de Barão Geraldo, a gente levou uma série de mapas e dados para subsidiar os debates. E a gente levou um dos mapas, que até está disponível ainda lá no site do PIDES, mostrando os empreendimentos que já estavam em andamento. Foi um pleito da sociedade. No início do debate, a gente elaborou todos esses mapas. E esse é um processo em andamento através da Coab. Luiz, Érica. Érica? Oi, não entendi. Interesse social? Interesse social? Isso. Com base na Lei 312, Tina. É por isso que é permitido 16, porque pelo zoneamento anterior, o limite era 12, não era? Era. Exatamente. Na 312 não tem essa limitação. Esse 16 é porque é pela 312, tá? Isso. Mais alguém? Tereza, ok? Precisa de mais alguma informação? Ok, obrigada. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Bom, Marcelo, quando eu entrei na reunião, depois deu um problema aqui na internet, eu não peguei a parte da votação das atas, da aprovação da ata. Eu gostaria só de fazer uma ressalva em relação à última ata da reunião que foi com a INDEC. Eu posso fazer? Pode. A ata da INDEC a gente não votou, tá? Porque o João Verde teve uma consideração, o Eric teve outra consideração, então nós vamos ouvir novamente a gravação e vamos incluir essas duas falas. Mas se tiver alguma observação em relação ao que aconteceu na reunião não está refletido na ata, pode falar. Tá, então, porque aqui tem um ponto aqui, quando diz que ressaltou ainda que os canais de atendimento da INDEC estão disponíveis para toda a população, foram recentemente ampliados, contemplando novas modalidades de contato. Porque na reunião eu questionei, inclusive citei um exemplo aqui do meu bairro, algumas demandas que a gente estava há 13 anos pleitando na INDEC. Só um minuto, Edson, só um minuto. Eu não sei se a Vera ou a Silvia, que estão com o microfone aberto, estão digitando, tá? A gente está ouvindo aqui o teclado. Se puder fechar o microfone... Obrigado. Pois não, Edson. Tá. Então, eu fiz o questionamento para que eles dessem mais atendimento na ordem da entrada dos protocolos na INDEC da sociedade civil. E isso não constou na ata. Porque o questionamento que eu fiz... porque o questionamento que eu fiz é que os pleitos dos vereadores estavam sendo atendidos em detrimento dos pleitos da sociedade civil. Cris, você consegue ouvir de novo lá e colocar esse ponto, por favor? Porque essa resposta que consta na ata é a resposta ao questionamento que eu fiz, mas aqui só tem a resposta, não tem o questionamento. Né? Ficou meio... Ficou uma resposta sem pergunta. Isso. Tá. A gente vai ouvir novamente e vamos incluir. Desculpa, Edson, terminou? Sim, terminei.